Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre a biblioteca Inquiripá, tá? Bem, a gente começou vendo, né, na API Inquiri, né, utilizando a biblioteca Inquiripá, utilizando o Inquiri, toda a parte de prompt e personalização. Depois nós fomos para o prompt e fizemos a mesma coisa, tá? Depois nós passamos pelo validator, tá? Depois, na aula passada, nós falamos sobre o separator. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre esse carinha aqui, sobre esse print, tá? Não vou pronunciar o nome porque eu sei que eu vou errar, tá? Mas esse carinha que vocês estão vendo aqui é o carinha que nós vamos falar hoje, tá? Bem, se a gente olhar a documentação, tem muito, né, que de exemplo para nós, tá? Então, você já imagina que vai ser uma aula mais teórica, tá? Vai ter muita teoria e simples prática, né? Só para mostrar realmente o que funciona, né? Bem, sei que não é uma aula que os alunos gostam muito, mas eu prometi que nós íamos passar pela documentação toda. Então, nós vamos passar, tá? Nós estamos já finalizando. Então, bora lá, tá? Segura aí, gente, tá? Que vai ser rápido, tá? Vai ter muita falação, mas a gente vai passar aqui nele rapidinho, tá? Quando eu falo sobre, né, a biblioteca, né, o Inquiripai, eu estou falando que ele é uma biblioteca, tá? Do Python, e que ela é poderosa, gente, para quê? Em questão de flexível, para poder criar ali pontos interativos no nosso terminal, tá? Então, ele permite que a gente possa desenvolver, construindo ali, né, o que? Interface de linhas de comando, tá? Então, nós temos ali uma interface de linha de comando que é amigável e intuitivo, tá? Para os nossos usuários, tá? Qual é a funcionalidade, né, que nós temos, né, com isso, né? Que tem entrada de texto, sei lá, seleção de opções, confirmação, e entre outros que nós já vimos, que são todos esses prompts, tá? E esses prompts, gente, eles são amplamente utilizados em ferramenta de quê? De interface de linha de comando, como nós podemos ver em todas as nossas aulas que nós tivemos até aqui, tá? Então, a gente pode utilizar isso, tá? Para a gente poder criar scripts de automação e aplicações, né, que exigem o quê? Interação com o usuário. Bem, aqui eu só dei uma pequena introdutória, tá? Sobre o Inquiripy, para que vocês entendam, tá? Poxa, realmente, tudo que eu vi é isso e é para isso que funciona. Legal. Então, a gente realmente entendeu até aqui o que nós aprendemos e o que a gente está fazendo, tá? Bem, quando trabalhamos, né, com prompts interativos, um problema comum surge, né? Que é o quê? É tentar imprimir valores no terminal enquanto o prompt está ativo, tá? Então, você pode ter esse problema aí. Tá, Jéssica? Por exemplo, o quê? Por exemplo, se você está ali, né, utilizando a função print, né, que é uma função padrão, né, do Python, né, durante a execução de um prompt, a saída ela pode o quê? Interromper, tá, o layout do prompt, né, causar o quê? Um comportamento inesperado, né, porque você vai ter o que lá? Uma sobreposição de texto, né? Então, isso vai tornar o quê? A experiência do usuário confusa. Bem, tá bom. Entendi, Jéssica. Então, isso acontece porque o terminal ele não foi projetado para lidar com expressões simultâneas enquanto o prompt está em execução. Isso mesmo, exato. É por isso que acontece isso, tá? E torna o quê? A experiência do usuário confusa, porque eu não posso estar utilizando o prompt e o print ao mesmo tempo, tá? Porque ali vai ter o quê? Uma interrupção. Tá bom, compreendi. Mas por que você está falando isso? Porque eu quero falar sobre essa função aqui, tá bom? Ah, tá bom. E essa função, gente, ela traz a solução para o problema, tá bom? Que eu dei para vocês. Tá. Então, como é que ele vai fazer isso, tá? Pensa só, se você tem um problema, você precisa resolver esse problema. E o Inquiripy, ele oferece, tá, essa função
especial, tá? Que essa função ela vai permitir que você imprime valores acima do prompt, tá? Sem interromper a sua execução. Então, isso vai ser útil para quê? Para depuração. Então, aí é para quem? Para as pessoas que vai depurar aí o código, tá? Você vai precisar exibir o quê? Informações temporárias sem afetar ali, né, de fato, a experiência do usuário, tá? Então, você vai estar projetando você vai estar projetando para funcionar o quê? Harmoniosamente com os prompts do InquiriPy. Tá, Jéssica? Acho que entendi. Mas preciso ver isso acontecendo para entender. Então, tá bom. Bora para a prática, tá? Então, eu tenho aqui o nosso IDE, tá bom? Antes de mais nada, tá? Como disse sempre, para a gente poder utilizar a biblioteca, é necessário fazer a instalação da mesma, tá? Então, eu convido você a abrir o seu terminal e instalar essa biblioteca, tá bom? Na sua máquina, tá? Então, pip install InquiriPy, você rodando esse comando no seu terminal, vai estar instalando essa biblioteca, tá? Jéssica, eu não gosto de instalar na máquina, eu também não gosto. Então, o que eu faço? Eu crio um ambiente virtual, eu ativo ela e só depois eu faço a instalação da biblioteca, tá? Ah, fui ativar e deu erro no terminal. Você não tem a permissão, tá? No seu sistema. Como é que eu faço para dar a permissão? Tem um vídeo, tá bom? Aí no canal que eu ensino a criar o ambiente virtual e ativar e ensino a fazer a liberar a permissão, tá? Bem, dito isso, estamos todos aí com a biblioteca instalada, podemos ir para a aula de hoje, tá? Bem, veja só, eu criei aqui uma nova pasta, tá? Com o nome da função e um arquivo chamado main.py, porque esse aqui, gente, é uma aula, né? Como eu falei, sempre simples, né? Porque a documentação lá, ela é meio que simples nesse fato, né? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos tentar imaginar aqui, tá bom? Um cenário, tá? Imagina que você está criando ali o seu prompt, tá? Para coletar o nome do usuário. E você quer que, quando você pressionar um atalho de teclado, seja qual for o atalho, tá? Quando você pressionar esse atalho do seu teclado, você vai desejar que seja exibida uma mensagem de depuração, tá? Então, com essa função, tá bom? Com essa função aqui, que a gente está falando dela, você vai poder fazer isso sem interromper o seu prompt. Tá, como é que eu faço isso? Bem, bora lá. Da biblioteca InquiriPy, a gente vai importar Inquire, tá? Pode ser o Inquire ou o prompt, tá? Importar o Inquire porque ele é o mais simples, tá? Então, a gente tem menos linha de código. Bem, da biblioteca InquiriPy, também quero importar dos úteis o quê? Eu quero importar essa funçãozinha que a gente vai utilizar. Tá, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o nosso módulo Inquire, tá? Eu vou dizer que ele vai ser o text, tá? Então, eu estou criando um prompt interativo no meu terminal de texto, tá? Vou passar aqui a mensagem e vou dizer só para ele aqui, ó. Digite seu nome, tá? Só isso. Lembrando que eu preciso atribuir isso dentro de algum lugar. E eu vou atribuir isso para dentro da nossa variável chamada prompt, tá? Bem, Jéssica, falta o execute aqui. Calma aí, não vamos executar ele agora, tá? Nós estamos pegando, definindo ele e estamos atribuindo para dentro de uma variável que eu vou chamar de prompt. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um decorator para uma função minha. Criar a função. Vou criar aqui uma função, tá? Que não vai ter nome e que não vai receber nada, tá? E eu vou chamar a nossa funçãozinha, tá? Que a gente falou sobre ele, e vou escrever aqui, ó, debug. E para poder debugar, a gente vai utilizar o botão Alt mais B. Que a gente precisa o quê?
ser pressionado, tá? Isso daqui, gente, é o que vai ser imprimido, tá? Então, para a gente poder aqui chamar, tá bom? Essa função aqui, a gente vai precisar dar o Alt mais o B, tá? Alt B e ele vai funcionar. Como é que ele vai saber que eu vou estar chamando ele? Eu vou colocar aqui, ó. Vou decorar, vou chamando o prompt, registre, e aqui eu vou dizer qual é a tecla, né, de atalho. Vai ser o Alt B, tá bom? Então, Alt B é para chamar, tá? A nossa função que não tem nome, não tem parâmetros, tá? E que vai estar o quê? Imprimindo isso para nós, tá bom? Vou lá. Name, vou criar uma variável chamada name, prompt, opa, prompt, que é o nome da nossa variável, e agora eu posso executá-lo, tá? Lembre, tudo isso aqui está o quê? A definição disso está dentro do nosso prompt, e então eu posso executá-lo, tá? Eu tinha que dar aqui um print, né? Para depois a gente ver qual foi o nome. Bem, bora lá. Digite seu nome. Vou digitar normal, tá? Não vou apertar o Alt B e vou só apertar E. O nome digitado foi Jéssica, tá? Então, só para vocês verem que funciona aqui a exibição, tá? Então, você nem sempre você precisa dar o execute aqui, tá, gente? Você pode dar o execute depois, mas você tem que atribuir ele para dentro de uma variável, tá? E lembra, onde você vai dar o execute, que é quando vai exibir, que ele vai retornar algo que o usuário ele digitou, você tem que estar pronto para receber esse algo que o usuário digitou, então você tem que atribuir para dentro de uma variável, tá? Bem, agora vamos chamar, tá bom? O nosso novo print aqui. Como é que a gente chama ele? Eu fiz aqui um decorate. Eu falei que se eu pressionar Alt mais o B, ele vai chamar, ó, botão, ó, debug, botão Alt mais B pressionado. Isso aqui foi chamado. Só, ele não cancelou, ou ele não interrompeu, ou ele não interferiu em nenhum momento, o quê? O meu outro prompt, tá bom? Então, eu tive um print sendo chamado, que ele não interrompeu o que? O nosso prompt. O nosso prompt está sendo executado. Vou de novo dar Alt V. Ó, aparece, tá bom? O nosso print, aqui, nossa função, tá bom? Ele aparece em cima do nosso prompt, tá? Mas o nosso prompt, em nenhum momento, ele é encerrado. E agora sim, eu posso vir aqui e rodar. Jéssica, o nome digitado foi Jéssica, tá? Então, é assim que funciona, tá? Então, como eu falei, o exemplo, ele é simples, tá? Mas a parte que realmente importa, na verdade, aqui, gente, é a gente entender a parte teórica, tá? Se você conseguiu entender a parte teórica, né? O porquê porquê que porquê que a biblioteca em KiriPy ela tem essa função print aqui, né? Se você entender que é mais utilizado para depuração, para debug, vai facilitar o seu entendimento para poder usá-lo, tá? É, se você entender que ela sempre vai ser chamada em cima do seu prompt, já, então, legal, você já tá, você realmente está entendendo. Ela não vai interromper o seu prompt. Legal, você entendeu, tá? E agora, o que você precisa, agora você tem que colocar realmente, né, em prática o que você quer depurar no seu código, tá? Aí vai depender da depuração do seu programa, tá? Então, realmente só foi mesmo. Eu acho que a parte importante dessa aula em si não é o código, tá? Porque se a gente voltar lá na documentação, tá? Deixa eu abrir aqui. Se a gente voltar aqui na documentação, a gente já tem um exemplo, tá? A gente pode até traduzir aqui e ver o que ele fala, tá?
Eu acho que o importante mesmo é a parte teórica, que é o que os alunos não gostam muito, né? E eu entendo que às vezes a gente quer ver a prática, porque às vezes a prática realmente é o que nos faz entender algo, tá? Mas às vezes realmente o que vai importar, às vezes mais, gente, tem coisa que importa mais é a prática do que realmente a teoria, tá? Porque às vezes a teoria ela fica meio confusa na nossa mente, e quando a gente vai para a prática, é, as coisas ilumina, né? Parece que abre, né, a nossa mente, a gente consegue enxergar melhor do que foi dito, né? E entender melhor o que foi falado. Mas como a gente tem uma documentação aqui um pouco, né, com menos informações, que eu acho que poderia ter um pouco mais de informação aqui, eu tentei trazer mais, então, a parte da teoria, tá? Bem, foi bem simples, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Sei que é uma aula chata, né? Que eu sei que os alunos não gostam muito, mas como prometido, eu falei que eu ia passar por todos e estamos passando, tá? Bem, agora a gente vai passar pelo próximo print, que é o colo print, tá? Na aula de amanhã estaremos falando sobre ele. Então, muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.